Amém? Glória a Deus, amém, amados? Melhorou aí depois da oração, amém? Aleluia, glória a Deus. Queria convidar você a abrir tua Bíblia, no livro mais bonito da Bíblia, aleluia. Glória a Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, Marcos capítulo 4, aleluia. Amém, eu sei que você faz parte de um ministério abençoado, juntamente comigo, talvez eu estou aqui um pouco mais de tempo, mas aqui não importa muito isso, o que importa é que você faz parte, nós fazemos parte do mesmo ministério, conhecemos a Sagrada Escritura, aleluia, amém, o texto que o Senhor deixou para a gente, então você conhece a história, você conhece o texto, enquanto eu meditava na palavra e buscava, eu segui alguns caminhos assim muito interessantes, de mensagens assim bem interessantes, mas de repente, eu creio que o Senhor estalou e disse volta, e você vai mencionar um texto simples e rápido, aleluia, glória a Deus. Eu queria ler do verso 35 em diante, até o 41, Marcos capítulo 4, verso 35, então eu fui lembrado, vim te lembrar, e vim deixar uma palavra no teu coração aqui nessa noite, para você continuar firme, amém? Amém? Se você puder tocar aí no ombro de alguém e dizer para ele, continua firme. Não, diga para o outro lado assim, olha, continua firme, Jesus está com você. Se Jesus está com você, continua firme. Querido, fala para o teu irmão assim, ó, eu sei que pode parecer chato, mas fala para o teu irmão assim, ó, o vento e o mar mexeram com a pessoa errada. Fala para ele aí. Não, fala para ele aí, fala com autoridade, fala assim, ele mexeu com a pessoa errada, porque eu não estou sozinho, aleluia. Se eu tivesse sozinho, irmão, o vento e o mar iam vencer. Mas eu não estou sozinho, você não está sozinho, amém? Antes de ler o texto aqui, eu queria, desse lado aqui, perguntar, com muito carinho, se tem algum visitante. Pela primeira vez você entrou aqui e está aqui sentadinho, desse lado aqui, ou sentadinho. Dá um sinalzinho com a tua mão aí. Tem alguém aí? Se tiver, tem um ali, tem um casal ali, abençoado ali. Se tiver mais alguém escondido aí, cutuca ele, fala para levantar a mão. Se você identificou aí. Paula. Amém? Se tiver alguém aqui desse lado aqui, pela primeira vez, nos visitando, dá um sinalzinho com a tua mão aí, que a gente quer te dar uma lembrancinha, Tem alguém aí? Não? Amém? Aleluia. Amém. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, que o Senhor abençoe vocês aqui nessa noite, que vocês voltem mais vezes, sintam-se em casa, é uma alegria ter vocês aqui conosco, glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, se tiver uma tradução diferente, pode ser a Corrigida Fiel, está tudo certo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Aquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para outra margem. Pode deixar aí. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Amados, nós conhecemos o texto, a história, e é tremendo isso, porque o pessoal do louvor aí ministrou o último cântico, e tem dias que a gente precisa de uma confirmação, tem dias que nem tanto, mas tem dias que a gente precisa. Eu imagino que hoje não precisava, mas o Senhor ainda é misericordioso, amém? Ele é bondoso. E ainda trouxe esse cântico no coração dos amados, ele, pastor Fernando. A gente vai ministrar no final também, por isso que eu vou ser rápido, bem rápido mesmo, naquilo que o Senhor tem para nós. Nós passamos aqui alguns dias poderosos, amém? Nós temos sido abençoados aqui nesse lugar, amém? Eu tenho sido abençoado nesse lugar aqui, nós temos sido abençoados.
E alguns cultos atrás, a gente estava muito na mesmice. A gente estava meio acomodadão, a gente estava meio tranquilo. E aí, Deus soprou um vento assim no nosso meio, poderoso, aleluia, irmão. Deus não deixa nós quietos, irmão, aleluia. Porque Ele sabe que se a gente ficar muito quietão, muito sossegado, irmão, é perigoso a gente ficar acomodado, a gente para. E aí Deus soprou um vento, trouxe uma unção. Então a gente às vezes imagina que é só emoção, que é uma coisa que emociona a gente, que faz a gente chorar, mas não é. No mundo espiritual, irmão, isso tem um movimento poderoso, tremendo. É um movimento sobrenatural no mundo espiritual. Isso reflete no físico, entendeu? Então assim, Deus trouxe uma unção apostólica para a plenitude de vida, amém? Nós temos uma placa lá, e nós temos no coração um reconhecimento apostólico dessa liderança. Mas agora veio uma unção, veio um selo, veio um derramado óleo. Isso confirma, irmão, isso desde sempre, no texto bíblico, isso é uma realidade, Os profetas, os reis, os juízes, todos eles, os apóstolos, todos eles, os líderes da igreja no Novo Testamento geralmente assim, tem essa confirmação com óleo, esse selo, essa questão física de derramar esse óleo para confirmar uma coisa que já acontece no mundo espiritual. Então tem esse mover. E nesse mover, irmão, que nós passamos, toda a igreja está envolvida. Você é membro aqui, você está envolvido. A tua casa está envolvida. Você está envolvido. Talvez o teu coração ainda não despertou para agarrar mesmo. Então você está meio assim ainda, com dúvida, mas não tem problema, mas você faz parte. Se você é membro aqui, você faz parte desse mover. E aí, irmão, Deus veio e se moveu no nosso meio. Deus veio e derramou. Deus veio e levantou pastores, levantou evangelistas, levantou apóstolos, confirmando com óleo aqui no nosso meio, amém? Você estava aqui presente? Eu estava aqui. E é maravilhoso. Ao chegar na minha casa, eu fui trocar de roupa no quarto, eu comecei a tossir, falei, cara, isso não é normal. Essa tosse não é normal, isso é esquisito. Isso aí. E aí foi uma semana assim de paulada. E eu sei que muita gente passou por tribulação, por situações assim, sérias, naquela semana. Por quê? Porque aquilo que Deus fez no mundo espiritual, irmão, o diabo tentou atrapalhar no mundo físico aqui, tentou colocar, mas ele não tem o poder que ele acha que ele tem, porque o Senhor é que se levanta a nosso favor. Mas como Deus mexeu com a igreja, como Deus se moveu no nosso meio, como Deus sinalizou um novo tempo, como Deus falou aqui no altar, dizendo assim, olha, tudo isso que eu estou fazendo é para um novo tempo, é para um novo mover, vocês vão ver coisas grandes, poderosas, e vamos ver esse ano ainda, em nome de Jesus, amém? É lógico que o inimigo não vai ficar feliz, e o nosso problema não é que o inimigo, ele tentou, ele fez, ele se levantou, ele tentou atrapalhar um aqui, atrapalhar uma casa ali, um lar aqui, Então a gente viu que Deus começou a se mover, e o inimigo tentou atrapalhar, tentou fazer, mas, aquele que está no nosso barco, irmão, aquele que está no nosso ministério, aquele que anda conosco, que está na nossa casa, ele tem todo o poder, aleluia. Então, o vento pode levantar, e aí o texto vai contar, ele é um texto curto, ele fala sobre isso, 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, presta atenção, o capítulo 4, eu aconselho você, como eu sempre faço aqui, podia aconselhar você a ler muita coisa, mas lê o capítulo 4, se a gente pegasse o capítulo 4 aqui, ficaria, sei lá, meses, escola dominical, dando aula sobre isso aqui, porque tem parábola aqui, tem muito assunto poderoso. Mas olhando o capítulo 4 por cima rapidamente, você vê o quanto Jesus está falando do reino de Deus, da palavra, dos discípulos, o quanto ele vem falando de coisas aqui profundas e poderosas. Aí aquilo deve ter demorado um dia, sabe, deve ter se prolongado na explicação, nos detalhes do texto, sabe assim, no ensinamento para os discípulos, para a multidão que estava ali, deve ter sido algo assim, um dia poderoso, um dia cheio de unção, cheio de presença, cheio de ensinamento, um dia cheio de Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Eu creio que é maravilhoso. Se você pegar a parábola do semeador aí, se
você olhar no capítulo 4, verso 15, né, no verso 17, no verso 19, Jesus fala da semente que cai nas pedras, cai no espinho, né, cai no meio do caminho. E você vê ele falando sobre o diabo, sobre tribulações, sobre ambições humanas, sobre perseguições. Ele fala alguns inimigos que vão se levantar contra a gente quando a palavra vem. E uma parte dessa galera aqui que recebeu a palavra fica pelo caminho, morre, seca. A outra parte, uma pequena parte, pelo menos na parábola aqui, recebe a palavra no coração e dá fruto. E é um povo abençoado aqui no meio desses que tem ali suas questões. Mas eu quero só deixar para você entender que se você ler o capítulo 4 inteiro de Marcos, você vai aprender muita coisa profunda de Deus. Aí chega no texto que eu estou falando aqui agora, 35, naquele mesmo dia. No mesmo dia, depois de todo o ensinamento, todas as lições, explicações, exposições de Jesus, tudo que ele fala, tudo que ele se refere à palavra, ao reino de Deus, tudo isso. E naquele dia, sendo já tarde, presta atenção, já era tarde, já era um horário avançado, já era um tempo tarde já. Não era hora de chamar ninguém para nada, já era tarde. Era hora de todo mundo se recolher e ter um descanso e ter uma... Nessa hora, Jesus vem e chama os discípulos para atravessar o mar, para ir para o outro lado. Já era tarde, não era hora disso. E nós estamos assim, por isso que eu imagino, eu tenho no meu coração, que esse domingo que a gente teve esse mover aqui, né, tão poderoso, de unções que Deus estava assinalando, apontando que é um tempo novo, é isso que Ele está nos convidando a fazer, a não ficar sentado, a não parar, a não baixar a guarda, a não, já é tarde, vamos descansar. Não, agora que é a hora, irmão, aos nossos olhos, parece ser tarde, parece que não é a hora, parece que não é o tempo de fazer, parece que não é, mas não, para Ele, para Deus, para o Senhor, que sabe todas as coisas, é nessa hora que Ele nos chama, para quê? Passemos para o outro lado. Que outro lado? O que tem do outro lado? Não sei, você que sabe. Quando você passar. E se você pegar a tua Bíblia e estudar um pouquinho, você vai aprender uma coisa. O povo sai do Egito, está lá o faraó perseguindo no deserto, chega aonde? Diante do Mar Vermelho. Bom, não tem... Deus, propositadamente, Ele colocou o povo ali. Para quê? Por quê? Porque a bênção deles, a terra da promessa, estava do quê? Estava onde? Do outro lado. Então o povo está de frente do Mar Vermelho, e está o faraó, e não dá para ir para a direita nem para a esquerda. É hora do quê? De atravessar para onde? Para o outro lado. Por quê? O que tem lá? Tem a bênção deles, tem a promessa deles, tem a vida deles, que o Senhor sonhou para eles, está lá do outro lado. O povo chega lá no Rio Jordão, né? Na maior cheia do rio, na correnteza, no pedaço mais poderoso ali de água. O que tem que fazer? Atravessar. Para onde? Para o outro lado. E aí, quando Jesus chega e estabelece os seus discípulos, ele se depara com uma situação que ele diz assim, olha, vamos atravessar para onde? Para o outro lado. Nós também temos que passar por isso. Então, o outro lado está disponível para você, para mim. Não é para ficar, sabe? Não, já está tarde. Eu estou cansado. Já fizemos muita coisa. Já estamos na pegada faz tempo. Irmão, é nessa hora que Deus se manifesta e diz, ei, vocês vão passar para o outro lado. Porque eu tenho algo novo para vocês. Sim ou não? Sim, aleluia. Não tem não, é sim. O que tem do outro lado? Ô, queridona, eu não sei. Você vai descobrir quando se levantar e aceitar o chamado e passar para o outro lado. Quer ficar encostado, sentado, tá bom assim? Cheguei até aqui. Olha para mim aqui. Me irrita profundamente. Profundamente irritado eu fico quando pessoas que chegam na igreja, começam um processo, irmãos. Irritado com o diabo, tá? Não é com a pessoa, não. Senão... Começa o processo. Começa, busca. Tá naquela sede, chega numa posição e ela para. E quando ela para, ela vai esfriando. Aí ela vai se acomodando. Aí ela vira uma presa fácil. Aí quando você olha, não está mais. Por quê? Não completou o processo, não passou para o outro lado. Não entendeu ainda o seu chamado, não entendeu ainda que foi chamado.
que foi chamada. E está dizendo aqui, já era tarde, já não era a hora que eles acreditavam que era a hora para fazer. Mas para Deus, irmão, é o tempo dele, é a hora dele, é do jeito dele. É ele que vem e se manifesta. E fala, passemos para o outro lado. Mas já está tarde, não é hora disso. Não vamos mexer com isso agora. Para Deus tem. Para Deus é desse jeito. Verso 36. Presta atenção. E eles, deixando a multidão. Irmão, isso é poderoso. Isso é uma revelação para mim e para você. Está todo mundo ali o dia inteiro. Uma multidão, multidão grande mesmo. O texto hebraico, o texto do grego original, diz que era uma multidão mesmo, grande. Ele dá uma ênfase, né? Ele dá uma redundância no texto original no grego, quando se refere à multidão que seguia Jesus. Era uma multidão muito grande. Então, uma multidão já é muita gente, não é ou não? O texto diz que era uma multidão muito grande. Para que falar isso? Para você ver que era uma multidão mesmo, bem grande. E está lá os discípulos no meio. E aí ele chama os discípulos e diz, ó, vamos atravessar para o outro lado. Não dá para levar todo mundo no barquinho que a gente tem. Mas vocês, eu quero que passem para o outro lado. Eu quero algo novo para vocês. Tem uma nova experiência. E aí, o verso começa dizendo, e eles deixando a multidão. Irmão, isso é poderoso. Por quê? Porque na multidão todo mundo pensa a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo tem a mesma mentalidade, o mesmo desejo, é um pão, talvez é um peixe, talvez ali é uma cura, é um negocinho ali, uma bênção. Aí, Deus está chamando os discípulos para saírem da multidão, para ter uma nova... Meu negócio não é ficar no meio da multidão de pensamentos, igual a eles, querer a mesma coisa que eles, pensar o que eles querem, o que eles pensam, sonhar o que eles sonham. Irmão, tem uma casa legal, tem um carro legal, tem um casamento legal, ter filhos legais... Todo mundo quer, todo mundo almeja isso, é o que a multidão quer. Agora, chega um ponto da vida que você tem que olhar para Deus, e Deus olhar para você, e te convidar para algo mais. E para viver esse algo mais, eu preciso sair da multidão. Porque toda a multidão quer só uma coisa, querem a mesma coisa. Mas Jesus nos chama para viver algo diferente. E para viver algo diferente, eu tenho que atravessar para o outro lado. Eu tenho que sair da multidão, irmão. Eu não posso ter a mente igual eles têm. Eu não posso mais falar igual eles falam. Eu não posso mais olhar como eles olham. Eu não posso mais, eu não posso mais pensar como eles pensam. Você não pode viver isso. Por quê? Porque ele te escolheu e ele te chamou para viver algo diferente. Amém? Deixando a multidão, e o levaram consigo. Então eles levaram Jesus consigo, assim como estava. Irmão, é outra revelação que eu acho interessantíssima do texto do livro de Marcos. E levaram consigo Jesus. Como estava, irmão? Levaram Jesus como ele estava. E no texto, se você pegar e for estudar o que significa falar esse termo, como estava, vai dizer assim, como ele era, do jeito dele, a pessoa dele. Sabe? Não dá para levar Jesus comigo e falar, Jesus, ó, dá uma mudadinha. Jesus, não precisa ser assim aonde eu trabalho. Vai lá comigo, mas seja diferente, Jesus. Jesus, se adequa aí. Jesus, se amolda aí ao meu ambiente, à minha casa, à minha família, ao meu trabalho, à minha escola. Jesus, tem a moral de mudar um pouquinho aí, Jesus? Tem a moral de, de dar uma mudadinha aqui e ali? Irmão, não dá para fazer isso com Jesus. Você coloca ele no teu barco, na tua vida, na tua família, no teu ministério, seja lá onde você colocar ele. Eu espero que coloque ele em tudo. Ele seja a primazia mesmo na nossa vida. Tem que ser assim. Colocou ele, irmão, ele não vai se adequar à minha vida. Ele não vai tolerar as minhas mentiras. Ele não vai concordar e tolerar e se adequar às minhas mazelas, às minhas misérias. Ele não vai se adequar às minhas incredulidades, aos meus medos. Ele não vai permitir isso. Porque ele é quem ele é, e ponto final. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o perfeito, o santo. Ele é, o Deus que quando tudo foi feito, ele estava presente.
Ele é o verbo da vida. Entendeu? Todo o poder está em Jesus. Então ele não vai se adequar ao meu jeito. Ele não vai mudar, sabe, a forma dele, o que ele falou, o que ele deixou escrito, o que ele operou de obra. Ele não vai mudar para eu carregar ele comigo do jeito que eu quero que ele venha. Não, ele é Jesus. Não tente mudar Jesus, não tente adequar Jesus ao teu ambiente, porque não é possível fazer isso. Do jeito que eles estavam, colocaram ele no barco, e ele foi com eles. Bom, aí que é o segredo, né? Está no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Aleluia. Essa é a diferença. E é isso que vai te guardar e vai me guardar. E tem te guardado e tem me guardado. E tem nos guardado. É que nós estamos caminhando, nós entendemos um chamado, nós entendemos que Ele nos escolheu. Primeiro que Ele nos amou, primeiro que Ele nos salvou. Depois que Ele nos salvou, Ele nos libertou. E aí Ele veio curando a gente. Ele veio, sabe, trabalhando a cada dia em nossa vida. Uns, Ele trabalhou já mais um pouco, outro trabalhou menos por causa do tempo. Ou talvez alguém tem menos tempo, trabalhou muito mais porque deixou de trabalhar muito mais. Mas uma coisa é fato, Ele te amou. Desde a eternidade Ele te amou, Ele me amou. Ele morreu por nós para nos salvar. Então o grande e primeiro milagre que Ele operou foi a nossa salvação. E Ele nos salvou, aleluia. Nós éramos condenados ao inferno, a passar a eternidade sem Deus, atormentados no lago de fogo e enxofre. E não se deixe enganar por coisas de internet, dizendo agora que não existe o inferno eterno, que não existe inferno, que não existe nem diabo na Bíblia, que não se deixe enganar por isso, é falácio, isso é mentira do próprio diabo, para enganar, né, alguns, mas não vai enganar a igreja de Jesus, amém? Então nós éramos condenados, irmão, a passar a eternidade sem Deus, atormentados, na segunda morte, lago de fogo e enxofre, sabe? Pela eternidade, eternidade. Mas Ele morreu na cruz para nos salvar e para nos reconciliar com Deus e nos levar um dia para o céu. Mas enquanto não chega o céu, eu tenho a perspectiva e eu tenho a visão da eternidade. Eu não perco a visão da eternidade. Eu sei que Ele está lá e um dia eu vou estar lá. Mas enquanto eu não estou lá, tem aqui. E eu quero viver aqui as outras etapas que Ele proporcionou para a minha vida. Me salvou, aí Ele tem me libertado, tem me curado, tem transformado a minha vida, né? Tem dia que a gente erra, falha, e Ele continua trabalhando, porque Ele é misericordioso. Amém? Mas no meio de tudo isso, além de tudo isso, Ele nos chamou para fazer a obra dEle. Aleluia! E chamou você. Isso naquele domingão, que teve aquele mover aqui de pessoas sendo ungidas. Você estava aí, não veio aqui na frente, não foi chamado ainda. Fica tranquilo, irmão. Espera o processo. Deus sabe o tempo certo de levantar você. Aleluia, amém? De levantar a gente, de te levantar, de te ungir, derramar na tua cabeça. Fica tranquilo. Vai acontecer, amém? Só não perca a sede, a fome. Não perca a comunhão. Só isso. Continua firme, né? E aí, colocou Jesus no barco. Está aqui, o Senhor me chamou, então vamos comigo, eu vou, mas o Senhor vai comigo, o Senhor está junto. Deixando a multidão, levaram consigo, irmão, tem gente que entende o chamado, tem gente que deixa a multidão, sobe no barco para obedecer uma ordem de Jesus, mas não leva Jesus. Já viu gente que começou bem e terminou muito mal? E eu já vi, infelizmente eu já vi. Pessoas que foram salvas por Jesus, provaram Jesus, sabe? Foram chamadas por Jesus, começaram bem, andando com Jesus, mas chegou um ponto que começou a atravessar para outros lados sem Jesus. Bom, e o texto diz, levaram Jesus com eles. Por que é importante isso? Porque tem gente que não está levando, que não leva Jesus. Que vai na empolgação, na alegria, no ânimo, na unção, esquece o próprio Jesus. Vai fazer uma coisa, não falou com Jesus. Você é lavado, é salvo, é remido, você agora é parte da igreja.
você tem um chamado de Deus, você é discípulo dele, não é mais multidão, então tem que andar com Jesus. Ou você ainda acredita que você tem uma vida secular. Você não tem nada de vida secular. Você tem uma vida com Jesus. Aonde você for, você está com Ele está com você. Ele é o teu aliado, Ele anda com você, anda do seu lado, Ele está junto com você, irmão, não tem jeito. Não tem aquele negócio assim, me dá 5 minutinhos, Jesus, que eu vou resolver aqui. Não tem isso para você e para mim, não tem mais. A tua vida é com Jesus, onde você for, o que você for atravessar, para o lado que você for, leva Jesus, irmão, não esquece dele. O mais importante é levá-lo com você, é levá-lo comigo, é andar com ele de verdade. E tudo que nós fazemos, ele tem a primazia, ele é o Senhor, ele é o convidado, ele é o que está junto. Ele senta do nosso lado, ele é uma verdade na minha vida e na tua vida isso. Na nossa vida, olhando para o texto, um verso simples, eu começo a pensar nisso. Eu vou atravessar para o outro lado. Mas aí na euforia, no ânimo, na emoção, eu vou sem ele. Eu deixo ele. E aí dá ruim, irmão. Não dá certo. E havia também com ele outros barquinhos. 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. Presta atenção. Levantou-se um grande temporal de vento. O vento se levantou. Mas o vento se levantou contra o barco. Eu imagino que estava ali os 12 mais Jesus 13 no barco. Agora o vento se levantou contra um barco que estava o Senhor Jesus. O verbo da vida. Aquele que quando tudo foi criado, ele estava presente. E sem o consentimento dele, nada do que foi criado seria criado. Ele estava lá. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Deus. Estava ali no barco com os seus discípulos, atravessando para o outro lado, para dar uma nova experiência. Para mostrar, sabe, o reino dele, as coisas que são possíveis na presença dele, andando com ele. Libertar pessoas, cumprir o ministério, sabe, pregar a palavra, viver milagres do Senhor, viver uma vida diferente da multidão. Estavam ali carregando os discípulos. Aí o bendito do vento se atreve a se levantar contra aquele que é Senhor de todas as coisas. Quer ver? Põe ali, por favor, Apocalipse 7, verso 1. Apocalipse 7, 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos, presta atenção, 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Presta atenção, tem anjos que controlam os ventos. Agora, tem um Deus que controla todas as coisas, os anjos, os ventos, tudo. Está tudo debaixo da ordem dele. E os anjos estão lá, segurando os ventos, controlando, para que não haja destruição aqui. E conforme Deus dá a ordem, acontecem as coisas. Aí o vento vai e cai na lábia do diabo. E o diabo usa o vento para ir contra Jesus. Pensando que ia matar talvez a comitiva, os discípulos, os chamados de Jesus. Quem estava no barco? Jesus. Aleluia. Então, irmão, tem se levantado. O vento, eu até brinquei com umas pessoas esses dias. Ele falou, eu já estou igual o Rio Grande do Sul lá já, né? Já não estou mais vivendo ventania, vendaval. Estamos vivendo tornado já, aleluia. Entendeu? Está soprando tornado já. Não é mais tempestade. Porque nós estamos vivendo isso. Eles se levantam contra. E aí, irmão, a gente tem Ele por nós. A gente passa, a gente vai atrás, a gente, sabe, começa a ficar triste. Senhor, eu sei que a promessa do Senhor não pode cair por terra. Por mais assustador que esteja, o texto, volta lá para Marcos capítulo 4, por favor. 37, aconteceu
que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Irmão, os ventos, né, e as ondas vieram contra aquele barco, para afundar ele. Mas não conseguiu. Assim como não vai conseguir fazer isso na sua vida, na sua família, no ministério, na sua vida emocional, na sua vida física. Eu sei que talvez você está sentindo a força do vento se levantar. Talvez o inimigo está tentando usar muitas coisas para, sabe, afundar mesmo, para jogar, sabe, contra, para fazer rodar no meio, para perder o controle, sabe, para matar mesmo. Mas aí o texto do verso 38, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Não te importa que pereçamos? Os discípulos não têm por mão de incredulidade, porque o vento foi tão forte e as ondas foram tão violentas contra, e encheu tanto, e Jesus dormia, porque eles não entenderam ainda, porque eles ainda eram assustados pelo vento e pelas ondas, como a gente às vezes é. E nessa nós nos levantamos para dizer: Senhor, o Senhor está conosco, e eu não vou viver aquilo que eles viveram, eu vou viver algo novo do Senhor, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor estava no barco dormindo, tudo isso acontecendo e ele dormindo, tranquilo. Por quê? Porque ele sabia da autoridade que ele tinha, ele sabia quem guardava ele sabia do projeto de Deus para a vida dele, ele já sabia das promessas que ele ia viver, ele sabia do propósito da sua vida, como você e eu temos que saber, temos que carregar isso, saber quem nós somos, quem ele é em nossa vida, qual o chamado, a promessa que ele fez, sabe? E nós estamos ali pagando o preço diante dele, para servi-lo, e ele vai te guardar, ele vai me guardar, ele vai cumprir na sua vida e na minha vida o propósito dele, porque ele é fiel, ele é Senhor, ele tem todo o poder para impedir, e na hora certa, não desse jeito como eles fizeram com ele, porque no sentido original do texto grego aqui, eles estão dizendo assim: Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo, sabe? Discípulos que ainda eram egoístas, pensavam nele, estavam com medo do que eles estavam sofrendo. E é claro, todo mundo sente isso, né? E aí Jesus está dormindo, está tirando um cochilo, irmão. Tirando um cochilo, descansando, porque ele tem direito ao descanso. E aí, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento. Imagina Jesus no barco, acordando, levantando, ficando em pé. Imagina ele ficando de pé no barco, porque ele já repreende o vento. Ele dá uma repreensão, ele dá uma, não é assim, o cântico que nós cantamos, que eu gosto muito, né, que essa música Escape, né, fala que ele acalma o vento e tal. Acalma o vento, mas como ele acalma o vento? Repreendendo ele. Porque Jesus se levanta aqui e ele discerniu, pelo Espírito Santo que habita nele, ele discerniu que não é para falar, tem texto que ele fala e o vento para. Aqui ele repreende, num sentido espiritual mesmo, é algo espiritual. Ele discerne que o negócio é espiritual. Na segunda-feira que eu estava passando mal, tanto que eu não tenho febre, tanta febre, e eu estava tomando um banho, e eu estava me arrumando para ir no hospital, e é um horror no hospital, né? Tem hora que... Mas tanto que a Michelle falou, eu falei: tá bom, eu vou, senão... Aí eu me arrumando para ir mais no banheiro, tomando banho, irmão, com febre, eu dei uma ordem, eu falei: sai, chega, não aguento mais essa febre, esse mal-estar, sai. Aí eu tomei banho, troquei de roupa, prontinho para ir para o hospital, né? Aí eu sentei no sofá, eu fui medir a febre, e a febre sumiu. Mas naquele banheiro, eu, sabe, num instante assim de discernimento, eu falei: não é possível isso, sai!
sabe, numa repreensão, sai, em nome de Jesus. Senhor, restaura a minha saúde. E aí restaurou. Então assim, ele discerniu que era espiritual, ele levantou, eu imagino que ele olhou o ambiente e ele discerniu, isso aqui é o inimigo tentando afundar vocês, e não vai afundar nem vocês, porque eu estou com vocês, e quando eu estou com vocês, vocês me colocaram no barco, me chamaram para o ministério, estão atravessando, estão debaixo de obediência, então eu me levanto a favor de vocês, e eu repreendo. Ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, fecha a tua boca. Imagina o barulho que o mar estava fazendo, irmão. Imagina o barulho, já viu o mar em ressaca? Já viu ou não? Mas já viu assim, de estar lá assim na areia e olhar para o mar ali 10 metros de você e ver a ressaca do mar? Já viu isso, não? Quem já viu o mar em ressaca, pelo amor de Deus? O barulho que aquilo faz, e à noite, que está mais silêncio? Irmão, aquilo é assustador, não é? Faz tremer. E o barulho daquilo é terrível. Imagina dentro de um barco, no meio do mar não, do lago, né? Mas ondas grandes, ele diz, cala a boca. Você está assustando meus discípulos. Os caras estão com medo aqui, cala a boca. Ô vento, para. Você está repreendido, em nome de Jesus. Mas o vento não, quem estava agindo no vento, quem estava agindo nas ondas. Ele disse, olhou e discerniu, esse vento que está vindo aí, tem um demônio, tem um principado, uma potestade, uma hoste, alguma coisa tem ali. Ele repreendeu aquilo. Então, irmão, tem vento que se levanta lá, tem onda que está tentando derrubar, afundar o barco. Irmão, repreende, se levanta com autoridade. Como ele nos ensina, o que ele passa, o que ele deixa escrito, a história da registrada, para quê? Para nos ensinar, para nos deixar o escrito, para nos deixar a informação, para eu colocar na minha vida em prática, sabe, na sua vida em prática. E ele repreendeu, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança, aleluia. Isso é uma realidade para quem anda com Jesus, para quem discerne, irmão, para quem não se acomoda, para quem não fica estático, sabe, para quem não tem, sabe, para quem respeita, para quem está em obediência ao Senhor, para quem anda realmente com Ele, para quem coloca Ele no barco, sabe, para quem não fica no meio da multidão, não pensa igual a todo mundo, não fala igual a todo mundo, sabe, não age igual a todo mundo. Não, sai fora, entra no barco, põe Jesus no barco, leva ele com você. Está vivendo aquilo que ele mandou. Passa para o outro lado, eu vou passar para o outro lado. Eu quero viver algo novo para a minha vida, aleluia. Eu vou provar isso daí. É lá que está a minha bênção, a minha promessa, é lá que eu vou aprender mais, é lá que eu vou crescer. Então eu quero passar para o outro lado, estou em obediência, aleluia. Não vou me conformar, vou me acomodar. E Deus não nos deixa acomodar, amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. E houve grande bonança. Continua. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Meu Deus. Tudo que eles estavam passando no barco ali, essas palavras, sabe? Esse não te importa conosco. Irmão, medo e falta de fé. Duas coisas que não combinam, medo e fé. Então aqui tinha que ser o contrário, eles tinham que estar sem medo e com fé. Mas eles estavam o oposto, eles estavam com medo e sem a fé. E quando eu estou andando assim, com o medo e sem a fé, eu corro um risco terrível de fracassar no propósito que Ele tem para mim e para você. Então quando você pensar em medo, você põe lá, medo, a coluninha de vermelho, não. Fé, verde, sim. Nunca perca isso do seu coração. Não ao medo, e sim para a fé. Fé, medo não. As duas coisas não combinam, não podem andar junto, não comungam, não tem comunhão entre as duas. Para o crente não tem comunhão, irmão. E aí continua, verso 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o nome dele? Eu sei, é Jesus de Nazaré, o teu Senhor, o meu Senhor.
É Ele, irmão, que nessa noite aqui repreende o vento. É Ele que diz para o mar, cala-te. É Ele que está com você. É Ele que está comigo. Eu sei que nós passamos por momentos de medo. Eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos de temor, sabe? De às vezes faltar uma palavra, faltar ali um momento, sabe? Um último, né? um grito ali de, eu sei disso. Sei que às vezes o peso está grande, eu sei que às vezes a luta está grande, sei que às vezes o barulho do vento é assustador, e o barulho das ondas é assustador, eu sei. Mas eu vim te lembrar aqui nessa noite, que aquele que está no seu barco, Ele é o Senhor. É Ele, é este. Ele é. Ele que repreende. Os ventos e o mar obedecem a Ele. E obedecem mesmo, irmão. Sabe, aqui nessa noite eu creio, eu vim te lembrar isso. Que eu sei que talvez a luta está muito acentuada aí. Mas fica tranquilo, que é Deus que está movendo em nosso meio. O vento de Deus, irmão, ele é poderoso. Eu quero entrar nesse vento. Mas se quando ele se mover em nosso meio, o inimigo tentar atrapalhar, lançando algum vento, alguma onda, sabe, alguma tempestade contra nós, eu sei que o Senhor dos Senhores, Ele vai se levantar a nosso favor, porque Ele é esse. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, irmão. É Ele que está com o nosso barco, Ele está no seu barco, né, nessa noite aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. É claro, não dá para ficar em pé no lugar, mas fica de pé aí, fecha os teus olhos por um instante. Queria chamar os irmãos para cantar esse cântico aqui, esse último cântico. Mas eu quero te dizer para você que eu vim te lembrar nessa noite de maneira muito simples, que Ele te amou, Ele te salvou, Ele te libertou, e talvez ainda está te libertando. Que Ele está trabalhando na sua vida e na minha vida. Mas eu vim dizer para você que nessa noite, irmão, em nome de Jesus, que eu um dia aceitei o chamado dEle para a minha vida, assim como eu sei que você aceitou o chamado dEle para a sua vida. E se você não aceitou ainda, eu quero que você aceite rapidamente, e você entenda rapidamente. Os mesmos discípulos que estavam nesse barco aqui agora, lá na frente no livro de Atos, recebem lá, sabe, um batismo com o Espírito Santo, e são transformados ali. Aí os caras vêm para prender, eles são presos e ficam em paz. Você vê o Pedro sendo preso uma vez, e o anjo vem e solta, e fala, vai lá e prega de novo. E ele vai e prega de novo. E aí ele é chamado de novo, questionado, e ele diz, olha, eu obedeci a Deus, eu não tenho mais medo. O vento não me assusta mais. O vento lá atrás me assustou, mas ele me ensinou uma lição, a não ter medo, mas a ter fé nele, porque é Ele que me livra. Aí o Pedro vai preso de novo, encarcerado, amarrado, atrás de portas de ferro, cercado e guardado por 16 guardas. E ele faz o quê? Ele lembra do barco. Ele lembra que no dia da tempestade no mar, ele olhou para Jesus e viu Jesus dormindo. E aí ele, cheio do Espírito Santo, ele falou, se o meu mestre, se o meu Senhor dormiu naquele mar, eu vou dormir nessa cadeia. E aí ele dorme. E o anjo tem que vir e tem que despertar ele, acorda. E as algemas caem, a porta de ferro se abre, ele sai. Os 16 guardas de elite de Roma não veem ele vai embora. Sai pelas ruas. Chega lá na casa de João Marcos e bate na porta. E testemunha, o Senhor me livrou mais uma vez. Querido, você é amado pelo Senhor.
Você foi salvo por Jesus. Você foi salvo por Jesus, com um propósito poderoso aos olhos dele. E aí ele diz: vamos passar para o outro lado. Eu tenho algo novo para vocês. Eu te convido aqui nessa noite a deixar a multidão. A deixar a multidão. Nayara, enquanto o pastor orava para você, eu vi uma cruz. Eu vi uma cruz poderosa sobre a tua vida, sobre os teus. E ele dizia, essa cruz, e a cruz pegava fogo. E ele disse, essa cruz eu coloco sobre ela e sobre os dela. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor sabe que você um dia colocou ele no seu barco. E você não está vivendo nada que não seja obra do Senhor na sua vida. Querido, o Senhor está te convidando aqui nessa noite, me convidando nessa noite, mais uma vez, a aceitar o desafio de entrar nesse barco e atravessar para o outro lado. Mas para isso eu tenho que deixar a multidão. Tenho que pensar diferente, sentir diferente, falar diferente. Tenho que viver diferente. Eu não tenho que ter os mesmos desejos e vontades que a multidão tem. Meu negócio com Deus é outro, teu negócio com Deus é outro. Você que pensou aí agora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ralar. O Senhor manda dizer para você que pensou isso agora. Não sei se é uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas que pensaram isso. É o Senhor que abençoa as obras da sua mão. Mas quando você entender o chamado e desejar mesmo passar para o outro lado, deixar a multidão, deixar de estar no meio dela, de pensar como ela, sentir como ela, viver como ela, desejar como a multidão, e colocar Jesus no seu barco e dizer, eu vou te obedecer. É para passar para o outro lado, eu não sei o que tem lá, mas eu vou, porque o Senhor me chamou para isso. Eu vou viver algo novo. Ainda que a onda se levante, ainda que o barulho dela seja assustador, e ainda que o vento se transforme em tornado, e Deus sabe que isso é uma verdade no nosso coração. Importa, eu vou servir ao Senhor, eu vou continuar colocando Ele e obedecendo a Ele. Sabe o que o Senhor quer? Ele quer te curar aqui nessa noite. Ele quer te renovar aqui nessa noite. Rapidamente te convidar, você que ouviu essa palavra e entendeu ela de verdade, e quer deixar a multidão, quer mesmo, Senhor, eu quero passar para o outro lado. Passar para o outro lado é passar pelas águas, é morrer, é obedecer, matando a minha carne, a minha vontade, o meu eu, é chegar lá e viver aquilo que Ele tem para mim. Passar para o outro lado. Vou convidar você aqui na frente, nesse altar. Você vai estar deixando a multidão. Vai estar decidido a passar para o outro lado, para aquilo que Ele tem para você. E vai colocar Jesus no teu barco nessa noite. Vai pedir perdão, Senhor. Teve momentos que eu atravessei para o outro lado e eu não levei o Senhor. Eu me arrependo disso. Eu quero te convidar aqui na frente, rapidamente. Se você entendeu essa mensagem, como eu acredito que o Senhor tentou falar com a gente. Feche os seus olhos O inimigo tenta laços e embaraços pra me vergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho
Senhor. Esse altar é o lugar do peso que está aqui. O que você vai levar é o fardo de Jesus. É o jugo de Jesus. Escute, o Senhor me mostrava um cetro, uma caveira, um cetro de morte sendo colocado em algumas pessoas. Na mesma hora o Senhor mostrava um cetro dourado com o rosto de um leão. Aleluia. E esse cetro batia contra o cetro de caveira de morte e despedaçava ele, quebrava ele. Em nome de Jesus, eu creio que toda a sentença de morte foi quebrada aqui nessa noite. O Senhor me disse claramente aqui, eu estou livrando de acidentes aqui. Eu estou livrando de acidentes. Ventos que se levantaram para derrubar. Ondas fortes que se levantaram para afundar. O Senhor está dando fim a tudo isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Escute, se você tem algum problema aí com algum tipo de alimentação, o Senhor me mostra você comendo e te fazendo bem, não te fazendo mal. Põe a tua mão no teu ventre aí e declara: Senhor, essa palavra é para mim. Você tem algum problema com algum alimento aí? O Senhor me mostrava você comendo assim, com alegria, com satisfação, me dizendo: isso não me faz mais mal, porque o Senhor me curou. Aleluia. Toma posse dessas palavras, irmão, porque eu sei
que não vem de mim, eu sei que é o Senhor da sua vida falando com você. Sabe, se houver intercessores que estão aí, vem aqui, dá um toque em alguém aqui. Os pastores que quiserem vir aqui, dá um toque em alguém. Colocar a mão na cabeça para liberar uma palavra, para abençoar. Sabe, para ministrar um renovo, fortalecimento do Espírito Santo. E cantar sobre a... Sabe, a multidão está ficando para trás. Você não é chamado para pensar igual, para falar igual, para sentir igual, para desejar igual. O Senhor tem um outro lado para você, aleluia. Você não é daquele que pega Jesus e faz Jesus se adequar à tua vida, não. Você é aquele que fala assim: Jesus, eu quero o Senhor como o Senhor é. Eu quero o Senhor 100% na minha vida como o Senhor é. Com todo o teu ensino, todo o teu poder, toda a tua glória, com toda a tua justiça, santidade. Eu quero o Senhor integralmente na minha vida, Senhor, do jeito que o Senhor é, do jeito que o Pai revelou o Senhor. Eu quero o Senhor assim. Eu quero que o Senhor entre no meu barco. E eu quero atravessar sim para o outro lado. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. E nessa decisão, quando o vento se levantar, quando as ondas se levantarem, o Senhor é que se levanta a teu favor. E Ele repreende o vento. É Ele que cala o mar. E há uma grande bonança, uma grande paz do Senhor para a tua vida, uma grande resposta, um grande milagre, um grande livramento, aleluia, um grande escape, aleluia, aleluia, aleluia. Escape de livramento, aleluia. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Os amados que receberam uma oração, que receberam a sua bênção, que pegaram aí a sua bênção, volte para o seu lugar em nome de Jesus. Volte, deixa o medo aqui e volte só com a fé em nome de Jesus. Deixa o medo aqui, volta só com a fé.